Você sabia que as famílias e os empresários utilizam de estratégias legais, estruturas empresariais para proteger o seu patrimônio e pagar menos imposto? Pois bem, fica nesse vídeo que nós vamos falar muito sobre isso. Bem-vindo ao Negócio Fechado. Meu nome é Caio Miranda, sou especialista em direito empresarial, imobiliário e holding. E nesse vídeo nós vamos falar para você o que é holding. A holding, em verdade, vem num termo lá dos Estados Unidos, onde quer dizer segurar. De fato, quando nós falamos de holding, nós temos uma série de nomenclaturas, mas o mais importante é você entender que dentro dessa estrutura de holding, você consegue proteger o seu patrimônio. A holding está dentro de uma seara, dentro de um âmbito que nós chamamos de planejamento patrimonial e sucessório, o famoso PPS, Planejamento Patrimonial e Sucessório. Lembrando que, quando nós falamos disso, a grande sacada, o grande pulo do gato é que você sai lá do direito sucessório, falando somente de herança, falando do inventário e que realmente você não tem mais como sair disso, e a gente traz um controle tremendo dentro da holding ou dentro de estratégia de planejamento, fazendo com que nós entremos dentro do direito societário. Então, quando nós falamos de planejamento patrimonial, estamos falando de algo mais amplo, mas falando de holding, significa que você consegue montar estruturas de formas específicas. Então, afinal, o que é a holding? A holding é um sistema que ele é devidamente formado, ela não é somente uma empresa, apesar de ter essa nomenclatura mercadológica, comercial e equivocada. Porque de forma técnica, ela vai muito além de somente uma empresa. Ela vai de forma ampla para um sistema que é montado de forma personalizada para a sua família, para a sua necessidade e de acordo com a sua finalidade. Os benefícios da holding, por exemplo, estão em você ter mais controle do seu patrimônio, não esperando, por exemplo, você de repente falecer e perder o controle do seu patrimônio e virar uma briga na família. Então isso tem uma grande vantagem para manter a família e manter o legado da família. Grandes exemplos disso, por exemplo, é o próprio Silvio Santos, que apesar de ter 6 filhos, ele deixou devidamente destinado quem ficaria com cada parte. Ou seja, o patriarca em vida determinou isso. Isso não é possível no direito sucessório, porque você vai fazer isso através de um testamento. E isso aí vai ser possível, mas vão ter que fazer o inventário e ter que pagar uma custa muito alta, tanto para o advogado quanto também para o próprio Estado. Isso é um assunto para um outro vídeo que nós vamos falar da alíquota progressiva do ITCMD, como está aumentando esse imposto e como hoje, mais do que nunca, você precisa da holding em 2026. Voltando no que é a holding, como você pode utilizar, vou explicar para você aqui. Me permita pegar aqui um papel e aí eu vou te explicar. Veja só, a holding, quando nós falamos, ela tem essa amplitude onde nós podemos colocar uma holding que ela é chamada holding familiar. Ela é diferente de uma holding patrimonial, de uma holding pura, por exemplo. A holding pura, ela vai simplesmente trazer para você, para sua família, que ela tenha ações, cotas de outras empresas, ok? Quando nós falamos de uma holding patrimonial, ela vai deter patrimônio, muito conhecida também dessas holdings utilizadas para questão de locação ou até mesmo venda de imóveis. Por outro lado, quando nós falamos de uma holding familiar, ela vai aproveitar dessas estruturas, dessas nomenclaturas, para montar um sistema no qual, por exemplo, nós temos uma holding, podemos chamar de holding mãe ou holding master, tá? Vamos colocar aqui HM só para você ver. E depois nós vamos ter aqui, por exemplo, eu tenho uma empresa operacional. Então, eu tenho aqui uma empresa operacional. Opa, essa caneta falhou. Uma empresa operacional. Então, essa aqui é a empresa que entra o dinheiro, ela que realmente vai ter, por exemplo, um posto de combustível, uma construtora e etc. Lembrando, com isso eu vou deixar de ter simplesmente um sócio na pessoa jurídica e vou ter um outro CNPJ como sócio. Então, eu poder chamar ela aqui como se fosse uma OP, tá? Uma operacional. Então, aí ela vai ter toda essa questão. E aí ela que vai entrar o dinheiro, que eu vou fazer as vendas, etc. E aqui eu vou alocar determinados bens ou riscos que eu não quero que entre na minha estrutura. Então, a holding operacional, ela vai cumprir basicamente com as funções. Como que você vai destinar? Então, por exemplo, uma construtora, ou, por exemplo, se você tem um posto de combustível, você tem uma empresa que vende materiais, que produz equipamentos, tá? Ela vai estar aqui embaixo. Nesse meio, nós podemos ter uma holding que ela pode ter, por exemplo, ela vai deter seus outros patrimônios e podemos ter uma patrimonial, tá? A patrimonial, ela em verdade, ela vai cuidar justamente do patrimônio. Por que isso? Porque aqui na operacional, nessa empresa que provavelmente você pode já até ter essa empresa, eu vou ter funcionários, eu vou ter os veículos e afins, para que, se caso houver uma ação trabalhista, tributária ou afins, ela vai buscar esses bens aqui. A patrimonial, ou seja, os meus patrimônios, inclusive o próprio galpão que a minha empresa opera, eu posso ter dentro de uma patrimonial. Então, os apartamentos,
os imóveis e etc. Mas nós vamos falar isso, aprofundar muito, quando nós falarmos sobre para que serve a hold, como utilizá-la e afins. Esse é só um primeiro vídeo, tá? Então, patrimônio real, basicamente, tem que ter patrimônio. E aí, eu posso ter também essa hold, que vai ser sócia de outras holds, vai ser sócia de outras empresas. E aí, sim, portanto, ela vai deter cotas ou ações. Por que cotas ou ações? Porque a hold nós podemos formar ela tanto na limitada, quanto também na SA. Então, no próximo vídeo nós vamos falar para que serve a hold, se ela é só para ricos ou não, e como que você pode utilizar uma boa estratégia dentro do tributário. Esse vídeo aqui a gente está trazendo para vocês entender um pouco mais o que é a hold. Mas lembrando, já tem 2 vídeos falando sobre a reforma tributária e que você precisa entender para não pagar mais imposto. Ah, inclusive tem a questão do imposto de renda mínimo, uma retenção de 10% lá na sua empresa, de acordo com a distribuição dos seus dividendos. O microfone estava até caindo aqui, então obrigado, até o próximo vídeo e lembre-se, negócio fechado é aqui mesmo.